Olá, pessoal. Boa noite a todos aí. Vamos para a nossa parte final do nosso evento, né, de fisioterapia enquanto ciência. E vamos já dar continuidade, então, com a mesa agora sobre fisioterapia aquática. E para isso eu vou chamar a professora Marcela Zimmermann, que vai mediar essa mesa para nós. Professora Marcela, muito obrigado e fique à vontade aí. Obrigada, professora Emanuel. Então, boa noite a todos e todas. Vamos seguir, então, com o nosso grande evento, né, que está acontecendo hoje, depois de várias palestras excelentes, né, com grandes convidados que nós tivemos. Então, eu sou a professora Marcela Zimmermann, sou docente, né, do curso de fisioterapia da Faculdade de Sojipa e também professora membro do GEPAFES, né, o nosso grupo de pesquisa. E para mim é uma grande honra, então, estar moderando essa mesa, né, e trazer esse tema, então, para o nosso evento, que é a fisioterapia aquática, né, essa especialidade linda que a gente tem aí muito, né, o que falar sobre ela e muito campo de atuação também, e principalmente uma honra, né, estar recebendo aí dois grandes colegas, né, que eu tanto admiro, para fazer parte dessa mesa. Então, desde já gostaria de agradecer imensamente nossos dois convidados, pela disponibilidade, né, pela vontade em participar do nosso evento, tá contribuindo. É sempre um prazer ouvir vocês dois, né? Então, já aproveitando, gostaria de chamá-los para compor a nossa mesa, então. Nossa primeira convidada para a nossa mesa de fisioterapia aquática, então, é a professora doutora Flávia Martinez. Então, Flávia, por favor, acompanhe a mesa. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Então, a professora Flávia Martinez, ela possui graduação em fisioterapia pelo IPA e em educação física pela URGS, mestrado em ciências do movimento humano e também doutorado em neurociências, ambos pela URGS também. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no curso de graduação em fisioterapia e também em programas de pós-graduação Lato Sensu. Ela também é diretora do Centro Olímpico da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, a ESEFID, da URGS, e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Comportamento Motor e Fisioterapia Aquática, nosso GPConfa. Além disso, ela é especialista em fisioterapia aquática, né, com uma ampla experiência e formação complementar nas áreas de educação física e fisioterapia, com ênfase, então, em atividades aquáticas, atuando principalmente nos temas dos exercícios aquáticos, avaliação fisioterapêutica, cinesiologia e biomecânica, cinesioterapia, terapia manual, comportamento motor e neurociências. Então, bem-vinda, Flávia, é um prazer te ter conosco. Muito obrigada. E chamando também, então, para compor, né, nossa mesa, nosso outro grande colega aí, diretamente de Brasília, então, né, o fisioterapeuta Fernando Calisto. Fernando, prazer te ter aqui com a gente, fiquei muito feliz com o teu aceite aí, tua disponibilidade em participar com a gente. Obrigado. Então, o Fernando, ele possui graduação em fisioterapia pela União Educacional do Planalto Central e pós-graduação em fisioterapia aquática pela Universidade Católica de Goiás. Ele tem também uma ampla experiência na área de fisioterapia, com ênfase na fisioterapia aquática e terapia manual. Formação, então, nos métodos Hallowig, Bad-Ragaz, Watsu e hidrocinesiologia. Ele é professor da equipe pedagógica da formação do método Busquet de cadeias fisiológicas, professor Watsu níveis 1 e 2, então vinculado, né, à Worldwide Aquatic Bodywork Association, a WABA. Ele é ministrante de cursos em fisioterapia aquática aplicada e atualmente também ele compõe a diretoria da nossa Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, na ABFA, e nos últimos anos também tem atuado aí como fisioterapeuta, né, do piloto brasileiro Felipe Nassi, né? Então o Fernando também traz aí uma experiência muito legal e com certeza vai ser muito bom te ouvir e ouvir esse outro lado aí da fisioterapia aquática, né? Que muitas vezes quem não é da área acaba não tendo a dimensão, né, do quanto a gente pode atuar também dos esportes de alto rendimento. Então, Flávia, Fernando, muito obrigada pela presença de vocês. Então, iniciando a nossa mesa, nós vamos passar para a palestra da Flávia. Então, a Flávia vai falar sobre a fisioterapia aquática voltada para o paciente neurológico. Então, Flávia, tudo contigo, fica à vontade. E quem tiver perguntas aí, lembre que pode mandar a qualquer momento pelo bate-papo, que depois na nossa mesa redonda a gente vai repassar todas as perguntas para a Flávia. Então,
Primeiramente, eu agradeço aqui a presença. Deixa eu ver se eu não estou vendo a minha tela, se ela... eu agradeço o convite, está lá ela, tá, agora vai iniciar. Eu agradeço o convite, agradeço a presença aqui das pessoas. Opa, o que deu aqui? Você tem que passar para a tua apresentação daí, Flávia. O Emanuel está lá nos bastidores, Emanuel? Está nos bastidores. Vamos lá, compartilhar. Peraí, o Emanuel voltou. Aqui, Emanuel, vamos lá. Não tem, vai dar certo. Vamos lá. Tá, compartilho tela. Deixa eu lá para o meu... Então, eu vou para a janela, não. Não, pode ser a tela inteira, não tem problema. Tela cheia? Tá. Isso. E agora, como é que eu... Já está aqui, agora abre o teu PowerPoint. Deixa eu achar ele aqui. Agora sim, beleza. Isso, agora volta grandão aí. Então tá. E lembra de apertar no ocultar. Isso, já perfeito. Ocultei e entrei aqui. Beleza. Então, inicialmente eu gostaria de saudar Emanuel, Isabel, Marcela e equipe Sojipa. Mais uma vez, é a minha segunda vez aqui com vocês. Quero dizer que estou muito feliz e honrada de estar aqui no evento Fisioterapia e Ciência, no dia do fisioterapeuta. Então, não posso deixar de saudar meus queridos colegas fisioterapeutas pelo nosso dia, essa profissão linda, que se torna uma missão de vida. E estou aqui do lado de também um grande profissional, que é o Fernando Calisto, que eu conheço há décadas, né? E que é um exemplo de profissional para mim. Então, estou honradíssima de estar aqui, brindando com vocês o dia do fisioterapeuta, que é uma profissão fantástica e que a gente vai olhar para esse contexto de fisioterapia aquática, né? E o meu assunto hoje, para a gente debater um pouco, é a hidroterapia para o paciente neurológico, e eu coloquei aqui embaixo a fisioterapia aquática neurofuncional, que seria um sinônimo, né? A nossa especialidade, que é a fisioterapia aquática, é uma especialidade de contexto, e ela utiliza a hidroterapia como parte da sua ação, mas também a especialidade que é o fisioterapeuta e o paciente dentro da piscina, fazendo uma série de estratégias terapêuticas em diferentes níveis de saúde. Então, a água é um elemento vital, é uma fonte de saúde que nós conhecemos muito bem, tanto a ingesta de água, os banhos, as duchas, a hidromassagem. Então, hidroterapia é esse encontro da água como elemento de saúde. Mas a fisioterapia aquática, ela surgiu também por esse apreço, por essa atração que o homem tem com relação a esse elemento fantástico, e o uso da água, desde a ingesta, a imersão, a bálneo, as compressas, evoluiu porque a gente chamava de hidrocinesioterapia, cinesioterapia dentro da água. Então, a fisioterapia aquática passou a ser uma especialidade reconhecida pelo CREFITO, em 2014, pelo COFITO. Foi uma luta muito grande a gente entender, convencer, né, a nossa própria classe de que a fisioterapia aquática é uma especialidade, porque ela não é um recurso, ela é uma especialidade de contexto, onde o fisioterapeuta e pacientes estão imersos no meio líquido. E essa história é muito longa, né? Porque se entendia que já na antiguidade, isso 2.400 anos antes de Cristo, e a gente tem imagens aí bem depois disso, se entendia que a água era um elemento curativo, terapêutico, em todos os níveis de atenção à saúde. E essa história, que começou muito misturada com cura, rito, religião, ela evoluiu e foi, aos poucos, criando uma cara que passou a ser o que nós chamamos hoje de fisioterapia aquática. O conjunto de técnicas, métodos e estratégias terapêuticas feito no ambiente aquático e que foi reconhecido pelo COFITO, muito pelo impulso que a nossa Associação Brasileira, do qual todos nós estamos aqui fazendo parte, né? Tanto a Marcela, quanto o Fernando, quanto eu, e o Fernando é da diretoria. Essa associação trouxe uma evolução incrível em comunicação interpessoal com os profissionais, em divulgação de conteúdo e também na consolidação da fisioterapia baseada em evidências científicas. Então, a programação fisioterapêutica em ambiente aquático, que é uma especialidade de contexto, ela é, a princípio, feita de forma generalista. Mas nós estamos aqui, o Fernando, ele atua em fisioterapia esportiva dentro da água, e eu vou falar hoje em fisioterapia neurológica dentro da água, porque por ser uma fisioterapia de contexto, uma especialidade de contexto, ela permite que hajam subespecialidades dentro da própria área. Então, a gente está muito feliz
de ter um momento muito rico da fisioterapia aquática, embora nós estejamos também preocupados com as questões de sustentabilidade de valores, e a pandemia nos trouxe um impacto importante sobre essa questão de custos e fechamento de piscinas, que são muito caras para se manter. A gente tem aqui algumas imagens de piscinas muito simples, que podem ser banheiras verticais, né? Colocadas em salas ou em clínicas, duchas, spas, ou mesmo piscinas terapêuticas de diferentes tamanhos, até como cápsulas para imersão, relaxamento. Então, o universo das piscinas e das clínicas subaquáticas é incrível. E a gente tem uma variedade de piscinas que nos servem para fazer essa prática para os pacientes. Então, o que já existe de evidência científica que nos respaldam e como isso é aplicado ao paciente neurológico? Uma dos efeitos fisiológicos mais conhecidos da imersão na água até 34 graus é a bradicardia. Então, o efeito da pressão hidrostática, do empuxo, o deslocamento de grande parte de sangue para o centro do tórax, faz uma adaptação importante no sistema neurovegetativo, e um dos resultados dessa adaptação, desse volume sanguíneo que se desloca de forma diferente para o centro do corpo, esse efeito da flutuação e da pressão hidrostática, é atividades realizadas ou exercícios realizados no ambiente aquático com uma frequência cardíaca bem mais baixa ou um pouco mais baixa, variando de indivíduo para indivíduo dentro da piscina. Pressão arterial também baixa. Aumenta a produção de alguns neurotransmissores e neuromoduladores, e eu estou destacando aqui dopamina e noradrenalina. O metabolismo tecidual aumenta, porque a água é aquecida, né? Então, o tempo inteiro o sujeito está imerso num ambiente aquecido, então a termoterapia é feita durante toda a sessão e não durante parte da sessão. Um dos efeitos marcantes do sistema neurovegetativo é a atividade maior do sistema parasimpático, baixando os níveis de cortisol. Também essa pressão sanguínea para o centro do corpo e para cima aumenta a perfusão encefálica, e isso pode ser muito interessante para pacientes neurológicos. E a gente tem uma alteração sensorial, que pode ser praticamente um silêncio somestésico, quando a gente está na água parada, ou um bombardeio sensorial, quando a gente está na água em movimento. Mas, para o paciente neurológico, a gente destacaria a redução da atividade fusal e a modulação tônica. Águas mais frias, tônus mais alto. Águas mais quentes, baixa atividade fusal e baixo tônus. Então, pacientes espásticos vão ter muito benefício e vai ser mais fácil o manejo clínico desses pacientes dentro da piscina. Então, por isso, por várias razões, a piscina e a fisioaquática acaba sendo uma alternativa muito eficiente para o manejo clínico do paciente neurológico. E dá para utilizar a balneoterapia, hidromassagem, terapia manual, exercícios passivos, assistidos, ou exercícios de diferentes intensidades. Então, eu posso pegar um paciente com força grau 0, com força grau 5, e eu exploro o ambiente aquático, facilitando, dificultando ou dando a medida da progressão do treinamento conforme as capacidades do paciente. Então, eu posso fazer exercícios segmentares, eu posso pegar um paciente tetraplégico e fazer exercícios possivelmente globais dentro da possibilidade que esse paciente tem de movimento. Eu posso usar métodos específicos muito diferentes entre si com esses pacientes, e eu posso trazer ludicidade, principalmente para a criança. Água é um ambiente colorido, divertido, que permite o brincar durante o reabilitar. Então, o ambiente aquático, ele te traz um universo de forças muito diferentes desse ambiente seco. Essas forças agem simultaneamente sobre o corpo do paciente e do terapeuta, e o paciente tem que saber, o fisioterapeuta tem que saber lidar com profundidade, com posições, com materiais para explorar os princípios físicos da melhor forma possível ao encontro dos objetivos terapêuticos. O que se destaca? Efeito termodinâmico, condução, convecção, calor o tempo inteiro chegando na pele do paciente e aumentando o metabolismo tecidual, baixando tônus, relaxando, provendo analgesia. Um ambiente com princípios físicos muito versáteis, que podem facilitar, realizar passivamente o exercício para o paciente ou resistir extremamente uma atividade ou um padrão de movimento com o paciente. Então, esse espectro de 0 a 100 é fantástico, mas requer, claro, um conhecimento específico. Se tem uma série de vantagens para trabalhar com esse paciente, mas também há desvantagens que a gente vai
discorrer aqui ou vai comentar alguns cuidados e restrições dependendo do tipo do paciente. Então, o fisioterapeuta tem que pensar que princípios ele vai utilizar, como ele vai utilizar, e a gente vai discutir um pouco aqui de inovação e perspectiva nesse sentido. Então, a avaliação é feita no ambiente seco, também pode ser feita em ambiente aquático, e a programação do tratamento vai ser feita a partir dos objetivos a curto, médio e longo prazo. O fisioterapeuta, então, monta um programa, escolhendo as estratégias, os métodos, montando o volume e intensidade e reavaliando sistematicamente esse paciente para ver como ele vai reajustando o programa dentro da piscina. Então, para o paciente espástico, por exemplo, neurológico espástico, a gente vai ter uma série de objetivos comuns, por exemplo, aumento de amplitude de movimento, redução do tônus e do espasmo muscular. Também objetivos funcionais, como melhora das atividades de vida diária, reduzir dor, aumentar os cuidados também, a facilidade dos cuidados com o paciente, melhorar a posição do segmento ou do membro para prevenir deformidades, por exemplo, melhorar a marcha, funcionalidade. A questão da prevenção de contraturas e deformidades é muito importante, né? Assim como prevenção de úlceras de decúbito, entre outros objetivos. A realidade disponível vai modular a tua prescrição, que piscina tu tens, que paciente tu tens e que objetivo tu traçaste com esses pacientes. Se esse paciente tiver um tônus alto, uma espasticidade, aqui a gente vê um paciente atleta, mas que está com uma atividade automática, que é o aumento do tônus de alguns grupos musculares. Então, se a gente considera um paciente patológico, com lesão do neurônio motor superior, com espasticidade, a gente, então, vai trabalhar muito passivamente para modular o tônus, né? Porque, então, essa espasticidade, ela é uma manifestação clínica em que tem uma resistência aumentada ao movimento quando eu vou estirar ou quando eu vou mobilizar esse paciente passivamente. Este elemento aqui, chamado fuso intramuscular, que modula o tônus, ele vai estar com uma overativação por causa da lesão do neurônio motor superior. Então, em geral, esse paciente vai ter um aumento do tônus, principalmente de musculatura envolvida com postura, que é a musculatura do sistema ativador medial. Então, esse paciente pode ter uma rigidez, pode ter uma resistência ao movimento, pode ter uma dificuldade de se movimentar por conta desse tônus aumentado. E esse paciente pode também ter uma hipotonia, uma flacidez, com tônus baixo, com tônus postural baixo, com baixa prontidão para o movimento. Então, essas duas questões, esses dois extremos de alteração tônica, devem estar em conta do fisioterapeuta para o raciocínio clínico que ele vai fazer e como ele vai jogar o tratamento na água, seja para aumentar o tônus, para estimular, para dar mais prontidão, ou seja, para baixar o tônus e permitir que o paciente consiga efetuar movimentos que aqui fora ele não consegue por conta dessa alteração patológica. Então, esses pacientes espásticos geralmente vão ter clonos, eles vão ter atrofia por desuso com o passar do tempo, encurtamentos, fibrose intramuscular, o aumento de gordura intramuscular, e a gente vai precisar mobilizar, alongar, posicionar, alinhar esse paciente junto com a medicação que ele usa, né? Vai coaptar a articulação, vai reabilitar cirurgias que eventualmente ele faz, e a água aquecida vai ser nossa baita aliada no manejo clínico desses pacientes. Tiveram AVC, esclerose múltipla, lesão raquimedular, traumatismo crânioencefálico ou paralisia cerebral, seja na criança, seja no adulto. A gente vai precisar, vai contar muito com a água para ajudar a prevenir as deformidades, que é um objetivo crucial no paciente neurológico, vai ajudar, então, no manejo da contratura, redução da dor, vai prevenir quedas ou treinar equilíbrio, porque eles têm mais risco de quedas, né? E a gente também vai melhorar o ajuste tônico, o controle de tronco. Então, esse aumento do metabolismo tecidual, o aumento do limiar da dor, a redução do tônus, a analgesia, a atividade simpática suprimida, o aumento do parasimpático e o aumento de alguns neurotransmissores, como a perfusão encefálica, vão se aliar a um ponto crucial para o nosso trabalho, que é a abordagem tridimensional. O paciente deitou na piscina numa boia, tu tem 360 graus para abordar esse paciente. Esse paciente vai estar livre de órteses muitas vezes, vai estar num ambiente que ele consegue ter autonomia. E eu vou aproveitar
os efeitos termodinâmicos, essa tridimensionalidade, a autonomia, a liberdade de poder nadar, mesmo sendo um paciente grande capacitado, atuando sobre vários sistemas, a possibilidade de trabalhar o cardiorrespiratório, né? O paciente não deambula, nem toca a cadeira de rodas, mas é capaz de nadar com uma pequena braçada. Eu consigo aumentar a frequência cardíaca, eu consigo desafiar o sistema cardiorrespiratório. E, de novo, explorando as forças na água do 0 ao 100, ajudando, facilitando, fazendo para o paciente ou explorando com resistência, como o Fernando Calixto vai comentar conosco para os pacientes, por exemplo, atletas ou traumatortopédicos. Então, a gente vai encorajar esse paciente, vai trabalhar com diferentes cargas de peso, vai ajudar a estabilizar a articulação, vai usar a água para estimular o equilíbrio, a marcha, o ortostatismo em diferentes profundidades, porque o empuxo vai deixar esse corpo mais leve. Esse edema que porventura ocorra vai ser reduzido também pela força do empuxo da pressão hidrostática, esse retorno venoso vai melhorar, essa perfusão dos tecidos vai melhorar. Em suma, o principal elemento terapêutico que tem na nossa sala de fisioterapia chamada piscina é a água. Então, a gente conta com o nosso principal remédio, que é esse elemento constituinte da vida e que tem um impacto terapêutico impressionante sobre os pacientes. E a gente se aproveita disso. Então, a gente acaba ficando especialista em fisioterapia aquática e meio que se aproveita da água, porque o sucesso principal é a água que dá. A gente só aprende a explorar utilizando diferentes piscinas. Então, a gente vê aqui, ó, maca para colocar um paciente grande capacitado, pode ter guindaste, pode ter rampa, pode ter escada. E esse paciente pode explorar diferentes profundidades, pode ter barra paralela dentro da piscina, pode usar a parte funda, pode usar a parte rasa, dependendo do objetivo. Então, a gente vai ter uma piscina adaptada, de preferência, com barras, com piso antiderrapante. A temperatura vai transitar entre 31, 35 graus, mas geralmente para redução de tônus, 33, 32, a gente já consegue um efeito. Piscinas frias, abaixo de 32, podem aumentar o tônus, juntamente com exercícios ou como a gente planeja o exercício. Então, a gente vai modular, conforme o nosso objetivo, a cara do tratamento e a temperatura da água. O piso, então, é fundamental que seja antiderrapante. A gente vai ter muitos cuidados com higiene, também vai explorar diferentes materiais. A profundidade da piscina é determinante. Uma água mais funda, paciente mais leve, mais suporte do próprio fluido, menos risco de queda, né? O paciente vai ter, por exemplo, se ele cair, a água dá suporte. Em compensação, ele tem mais arrasto, ele tem menos fixação, né? Ele tem mais massa de água para deslocar. Então, a gente vai aprendendo a lidar com as características da água e da piscina e vai montando aí o programa terapêutico junto com o programa de solo e modula junto com a equipe de saúde. Quantas vezes por semana esse paciente vai fazer, se ele vai fazer sessão individual ou em grupo, se ele vai fazer fisioterapia em seco e em água de diferentes formas também, né? Eventualmente, a gente pode combinar com um colega, olha, o paciente é hemiplégico ou hemiparético, eu trabalho mais membro inferior e tronco, e a físio e a TO trabalham mais membro superior. Ou a gente vê o paciente como um todo mesmo e trabalha dividindo e compartilhando ideias com a equipe interdisciplinar. Esse é um outro ponto, né? A fisioterapia aquática, em geral, ela está muito habituada a trabalhar com a equipe interdisciplinar. Minimamente, o fisioterapeuta que trabalha em solo vai estar em contato conosco e a gente vai trocar muitas ideias para deixar um programa mais robusto, mais coerente. As sessões podem durar de 20 minutos a 2 horas ou até mais, dependendo do caso. E esse aqui é o nosso universo. Esse aqui é o conjunto de princípios que fazem com que o fisioterapeuta se debruce sobre o caso clínico e vá montando o programa de acordo com o que ele quer explorar. Então, é um paciente que vai estar sob efeito de força de flutuação. Dependendo da profundidade, essa força vai ser maior ou menor. Então, ele vai poder pesar metade do seu peso aproximadamente com a água no quadril, na linha dos quadris. Ele vai poder pesar 10, 20% do seu peso com a água na linha da cervical. Então, a gente vai modular essa profundidade, a gente vai se valer dessa pressão hidrostática, que vai ajudar a analgesiar e vai deslocar esse sangue
lá para o centro do corpo, vai ter alterações cardíacas, hipotalâmicas, renais, e de vários mediadores envolvidos com a pressão arterial, renina, angiotensina, entre outros, e a gente vai explorar esses princípios físicos para a parte motora do paciente. A gente pode explorar o arrasto, o atrito da água, a viscosidade, o efeito turbulento para desafiar o movimento, para fortalecer. A gente pode usar essas forças passivamente para alongar, seja a minha mão, seja o arrasto, seja o empuxo. Eu posso utilizar parte da força desses princípios físicos e parte da força do paciente para fazer um ativo assistido facilitado. Como eu posso simplesmente resistir. E qualquer força pode ser usada na água. Banda elástica, peso livre, mão do terapeuta ou as próprias forças da água. E ainda tem métodos específicos. Tem Badhagás, que é o FNP na água, tem Haluik, ou terapia específica na água, que é o jogo do equilíbrio e desequilíbrio do centro de empuxo e centro de massa. Tem nados adaptados, tem treino de marcha, água sem pé, água com pé, circuitões e muita possibilidade de atividade lúdica, brincadeira. E para isso nós temos um universo fantástico, muito rico de materiais, de diferentes polímeros. A gente usa muita boia para o paciente ficar em suporte, mas a gente usa vários materiais que enriquecem o nosso programa, E esses materiais têm características diferentes e a gente acaba se aprofundando na biomecânica para compreender como é que eles interagem com o corpo. As sessões, então, como eu falei, podem variar, assim como a periodicidade pode variar, tanto tempo quanto periodicidade. Individual ou coletivo pode ser feito também. E a gente, claro, vai ter alguns cuidados. Pacientes que convulsionam muito, né, ou facilmente, tem possibilidade de aumentar as convulsões na água. Pacientes que têm infecções do trato geniturinário, né, a gente também tem que ter cuidados. Pacientes sem controle completo vesical ou fecal, a gente tem alguns cuidados, traqueotomia, alterações esfincterianas, como a gente falou, lesões abertas que a gente tem que cobrir e impermeabilizar. Então, pacientes que podem ter, porventura, alterações também vasomotoras, a gente tem uma série de cuidados, não é tão simples assim. Mas a gente, uma vez que o paciente está autorizado a entrar, e nós estamos aí bem ligados nos cuidados necessários para cada caso, a gente vai pensar como eu faço dentro d'água para ajudar na funcionalidade. Quais são as manobras? Como é que eu posso ajudar o paciente a prevenir deformidades? Como é que eu ajudo a água a melhorar a adequação tônica? Porque parte do efeito é a própria água, mas parte do efeito somos nós que vamos usar técnicas específicas. E se o paciente for espástico, quais são as qualidades físicas que eu posso buscar? Todas. Força, potência, resistência, coordenação, equilíbrio, propriocepção. Os pacientes espásticos se beneficiam muito com a água. Eles encontram um ambiente bem mais fácil de se movimentar espontaneamente. Então, os pacientes acabam se motivando bastante quando eles veem o próprio movimento dentro d'água e contrastando com fora d'água, que é tão mais complicado. Então, a gente consegue aumentar os exercícios em ciclo alongamento e encurtamento, a gente pode ampliar os movimentos, e aqui eu cito de novo vários objetivos terapêuticos que podem ajudar, e que eu já comentei anteriormente. Então, a gente vai usar muito manuseio para ajuste tônico-postural. Então, a gente pega uma criança, muda de posição, a gente estimula o paciente a mudar de postura. A gente tem pegadas estratégicas na pelve, no tórax, na cabeça, eventualmente joelhos, pés. A gente vai utilizar, então, esse fluido e vai montar o programa jogando o tempo inteiro a relação da flutuação e da gravidade e da força de arrasto no meio dessa história. Badhagás é um método fundamental para o manejo clínico de pacientes neurológicos, porque ele é o FNP na água, né? Resistência manual, padrões diagonais. O Haluik também ele é fundamental para a abordagem do paciente neurológico, porque ele dá autonomia ao paciente, ele ensina o paciente a controlar o seu próprio corpo e a mergulhar, a respirar no ambiente aquático. E aí existem outros métodos. O Burdenko é um método muito utilizado para pacientes com lesão raquimedular. O Aishin é um método de Tai Chi, né, dentro da água, que ajuda no equilíbrio, na coordenação e também no controle do sistema neurovegetativo. E vários outros métodos, como o Feldenkrais, e métodos de relaxamento, como o Otsu, são muito legais também para auxiliar no manejo clínico desses pacientes. O Badhagás, então, ele é utilizado
com boias, né? Por isso que ele chama de anéis. Isso aqui é uma imagem muito antiga, é um método que foi criado na Suíça, ele é antiquíssimo, e ele utiliza muitas resistências manuais, ele fecha cadeias, ele usa arrasto e resistência manual, muita irradiação, e ele é fantástico para trabalhar com paciente neurológico. Então, a gente utiliza as mãos e a gente faz padrões específicos de movimento. O método Hallwig ou Hallwig, ele pode ser feito em grupo ou individual, muito controle de tronco, trocas de postura dentro da piscina, pode ser usado com vários pacientes, e aqui está o autor desse método, chamado James Macmillan, que não está mais entre nós, mas que foi um cara fundamental para a história da fisioterapia, desde a década de 50, né? No final da década de 40. Aqui também o método Hallwig, e esse é o Johann Lambeck, que também é um nome importante no desenvolvimento desse método. Aqui uma imagem de um paciente que nada, mesmo sendo um paciente paraparético, deslocamentos, manejos na piscina com o paciente paralisado cerebral, são muito utilizados, assim como exercícios com as boias, a gente utiliza muitos materiais, muito próximo a nós, assim como barras paralelas, e o piso antiderrapante para o terapeuta e para o paciente. A gente pode usar, por exemplo, quando o paciente está com... Eu sei que é uma criança, né? Está muito flutuante, a gente quer aumentar o efeito gravitacional e esse paciente está numa piscina muito funda, eu posso usar cinto de laço, chumbo, então eu posso jogar com as forças gravidade e empuxo. Eu posso trabalhar com bebês e com manobras e com brincadeiras desde 2 meses de idade. Eu posso colocar uma criança dentro da piscina e iniciar uma estimulação precoce. Eu posso também mobilizar esse paciente com o método Watts, utilizar o método Watts com pacientes neurológicos, que é o método de relaxamento profundo, e tem uma autoridade que vai falar daqui a pouco com você sobre o Watts, que é o Fernando Calisto, então eu vou me limitar aqui a mostrar que a gente também usa para o paciente neuro, mas o Fernando sabe muito. Aqui está o Harold Dull, o autor do método, e que foi um cara também fantástico. E a gente tem evidência científica que fomenta a nossa prática, né? Então, desde estudos mais antigos até mais atuais, a gente tem estudos nacionais, ensaios clínicos, revisões, mostrando que a hidroterapia ou a fisioterapia são muito úteis e efetivos para os pacientes, por exemplo, paralisia cerebral, e aqui eles utilizaram grupo controle, mudando técnicas, usando o método Hallwig, diferentes atividades, e 2014, né? E alongamento e força, viram que os dois melhoravam, né? Mas que não houve melhora significativa. 2017, a gente também tem estudo com fisioaquática, com fortalecimento, PC espástico, né? Grupo aquático e grupo controle com alongamentos e ativos. Viram melhora funcional, mas a espacidade não teve tanta melhora com a escala de Ashford. A gente tem o estudo de 2009 com amplitude de movimento e espacidade. E aí, esse estudo... volta. Esse estudo envolveu o grupo controle sem intervenção e o grupo experimental com fisioaquática com aquecimentos, natação e alguns alongamentos. Viram que melhorou a espacidade de adutores pela escala de Ashford e no joelho não viram tantas diferenças. Então, aqui, qualidade de vida e função motora e paralisia cerebral, é outro artigo de 2017. Eles fizeram sessões de 60 minutos, 30 sessões, 5 vezes por semana, durante 6 semanas, um trabalho bem intensivo. Exercícios aquáticos, então, parecem ser tão eficazes quanto exercícios em solo para a espacidade e a função motora de crianças com PC. Também exercícios no tônus muscular em crianças hemiplégicas com paralisia cerebral, em 2015, viram efeitos positivos, e também um trabalho de revisão com hidroterapia para manejo da espacidade viu efeitos positivos. Então, a gente tem muita coisa ainda em andamento e mais artigos recentes, que eu não coloquei aqui, muito resultado empírico, né? É tradicional, a gente pode dizer, quando eu comecei com fisioaquática em 1987, a gente pegava basicamente pacientes neurológicos, porque eram os que mais apareciam. Agora, também, na nossa experiência, após a pandemia, os primeiros pacientes a voltarem após a pandemia foram os pacientes neurológicos, porque eles realmente, e os familiares e equipe de saúde consideram a piscina como um ambiente muito efetivo para o manejo clínico desses pacientes.
e a gente precisa de mais ensaio clínico, mais protocolo clínico experimental, mais pesquisa mecanística para compreender os efeitos desse fantástico universo que é a água, dividir as amostras com subgrupos para a gente compreender melhor, por exemplo, paciente com doença neurodegenerativa, paciente com doenças raras, pacientes com doenças como demência senil, Parkinson, por exemplo, e a Marcela, que está aqui entre nós, está fazendo um lindo trabalho com Parkinson, tanto no mestrado quanto no doutorado, e tem muito para contar para a gente sobre isso. Então, a gente está cada vez mais se deliciando com esse universo de descobertas no ambiente aquático. Então, a gente quer mais, e a gente está muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês da história desse nosso amor, né? Que passa a ser uma missão de vida. Então, muito obrigada pela atenção, e é um prazer estar aqui, e honrada mesmo por estar aqui no Dia do Fisioterapeuta. E eu poderia dizer que nesse universo de fisioterapia aquática, por mais que a gente esteja muito feliz e orgulhoso da nossa história profissional, a principal terapeuta é a água. E é muito importante que nós tenhamos a humildade de entender que o principal remédio é esse elemento fantástico e misterioso chamado água, constituinte da nossa vida, e a gente se delicia cada vez que a gente entra nesse ambiente e compartilha com os pacientes o prazer e o sucesso de estar ali dentro, curtindo esses princípios físicos. Muito obrigada, viu? E fico aí à disposição e louca para ouvir o Fernando Calixto também e todos que estão aqui. Obrigada, Flávia. Nós que te agradecemos. É sempre um prazer imenso, né, te ouvir e ouvir da tua experiência, da tua paixão, né, de todo o teu conhecimento pela fisioterapia aquática. Então, obrigada pela tua contribuição. Lembrando, quem tiver perguntas para a Flávia também, pessoal, só deixar no bate-papo, que no final, né, da palestra do Fernando, então a gente vai se reunir para conversar também sobre as dúvidas de vocês e falar um pouquinho mais também, né, falar sobre a fisioterapia aquática, que a gente adora, né, falar sobre. Então, vou passar agora a palavra para o Fernando. Então, Fernando, fica à vontade, tudo contigo. Vou compartilhar aqui a aula. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, eu estar falando para um público tão distante de mim, eu sou de Brasília, e principalmente no dia do fisioterapeuta, poder dividir uma mesa junto com uma das pessoas que é uma referência que eu tenho na minha profissão, que é a Flávia. Muito obrigado. Falar depois da Flávia fica até fácil, né, porque ela já traz tanta informação para a gente sobre o... Vocês estão conseguindo enxergar? Consegue enxergar, Marcelo? Tudo bem? Agora sim, perfeito, Fernando. Ótimo. Então, assim, falar de fisioterapia aquática após a Flávia é fácil porque ela traz uma visão muito fisiológica, né, do funcionamento da água em relação ao corpo do ser humano. Então, praticamente ela já explicou tudo que acontece com o atleta. Quando a gente fala de um atleta de alto rendimento, quando a gente fala de uma pessoa que está sendo submetida a um trabalho excessivo, né? Não só um trabalho excessivo físico, mas também mental, né? Cobranças que esse atleta sofre, a gente suprimir o sistema simpático já é algo grandioso, né? A gente reduzir cortisol, né? A gente conseguir diminuir dessas taxas de cortisol sanguíneo, isso já é grandioso. Quando a gente consegue aumentar o limiar de dor, a gente possibilita para ele mais intensidade nos treinos em solo, então fica muito fácil. Eu estou já na fisioterapia aquática há 20 anos, trabalhando dentro de clínicas, né? Já tive algumas clínicas de fisioterapia, que dentro dessas clínicas sempre tivemos o setor de fisioterapia aquática, onde eu era o responsável. Atualmente eu tenho trabalhado com a fisioterapia aquática de uma forma mais individualizada, podendo trabalhar diretamente com indivíduos, né? Não só atletas de alto rendimento, mas também pessoas comuns, e utilizando os métodos, os conceitos e as técnicas, né? Eu costumo observar muito o uso da fisioterapia, às vezes dentro de consultórios por profissionais, eles usam técnicas específicas dentro desses consultórios, né? Dificilmente uma pessoa abre
um consultório de fisioterapia para usar somente a cinesioterapia. Ele vai usar técnicas, né? A osteopatia, quiro, as cadeias, o RPG. E por que não também transformar a piscina terapêutica, né? Esse meio, em um consultório particular, em um consultório onde eu atendo um paciente por horário, utilizando aquilo que há de melhor, né? Que são os conceitos, que são as técnicas que já foram criadas, né? Só que trazendo uma outra roupagem, uma outra aplicabilidade para esse uso, né? E no esporte de alto rendimento, a gente sabe que nós vamos poder utilizar todos esses métodos. Aqui está uma publicação que eu fiz no livro da Profísio, a convite da SONAF, onde a gente conseguiu fazer um resumo do trabalho da fisioterapia aquática nesse contexto baseado na fisioterapia esportiva. Então, quem tiver um dia interesse de ler esse capítulo, traz um pouco do que eu vou falar para vocês aqui hoje. Quando a gente fala do esporte de alto rendimento, a gente tem que entender que o alto desempenho ele tem uma ligação direta com alguns fatores, né? O alto rendimento ele vai ter uma ligação direta com questões psicológicas, né? As pressões psicológicas que esse atleta sofre, não só dele mesmo, como da equipe, dos familiares. Muitas vezes a gente se depara com atletas, principalmente juvenis, né? Ainda na adolescência, que estão ali muitas vezes para realizar o sonho dos pais, né? Não o sonho dele mesmo. Então, esse aspecto psicológico fica ainda mais evidente. Quando a gente fala hoje sobre o modelo biopsicossocial, esse modelo biopsicossocial ele se aplica ao esporte, acredito que desde o início da fisioterapia aplicada ao esporte. E na fisioterapia aquática a gente não foge disso, né? Os aspectos físicos são mais evidentes quando a gente fala sobre a fisioterapia, mas que vão ter uma ligação direta com todos esses aspectos psicológicos e também socioeconômicos. Quando a gente trabalha com um atleta de alto rendimento, a gente tem que entender que existe um alto salário sendo envolvendo esse atleta, patrocinadores envolvendo esse atleta. Então, existe uma pressão constante no dia a dia dele, no lazer dele, no treino dele, no trabalho dele. Então, ele dormindo está sofrendo pressão, e a depender do momento que você está trabalhando com ele, se é no momento por exemplo, eu trabalho com o piloto Felipe Nasser, na semana da corrida, é uma semana mais tensa, é uma semana mais ansiosa, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar da melhor maneira possível esse atleta para que ele chegue durante a corrida somente pensando em acelerar e mais nada, que ele não tenha outros fatores sendo envolvendo a cabeça dele. E aí, o fisioterapeuta, não só o fisioterapeuta aquático, tá? Mas o fisioterapeuta ele pode ser um coordenador dessa equipe. A gente pode coordenar a equipe de nutrição, uma equipe que envolve a nutrição, um clínico médico, um psicólogo. Existem vários profissionais trabalhando com o atleta. Ninguém é capaz de trabalhar esse paciente sozinho, né? Nós trazemos com a fisioterapia e com a fisioterapia aquática, né? A fisioterapia aquática é uma das modalidades que nós vamos usar no alto rendimento. Mas nós vamos trazer uma peça que vai se encaixar nessa engrenagem para que ele possa realmente estar coberto em todos os seus sentidos, né? Em todos os seus problemas que podem acarretar dificuldades dentro do desempenho esportivo, como também na sua vida pessoal. Eu gosto muito de trabalhar com um atleta pensando que ele um dia será um idoso, sabe? Eu não acho que a gente tem que esgotar aquele corpo ao máximo, adoecer aquele corpo em consequência do esporte. Eu acredito muito que a gente pode preservar aquele organismo, porque um dia ele vai precisar daquele corpo na vida dele adulta ou na vida dele mais anciã, né? E a atuação da equipe multiprofissional e interdisciplinar ela é essencial quando a gente fala do esporte de alto rendimento. A fisioterapia esportiva ela vai ter como enfoque atender todos os níveis de atenção à saúde, como a fisioterapia aquática também. Nós vamos ter que pensar que nós vamos trabalhar também em todas as fases do desenvolvimento desse indivíduo. Ninguém vira atleta de alto rendimento já iniciando o esporte na fase adulta. Então, muitas vezes, ele vai já iniciar esse trabalho lá na fase ainda criança, né? Então, a relação direta com os pais, a gente fazer trabalhos em conjunto com esses pais é muito importante para que ele também não perca a infância dele, né? Então, a gente tem que olhar não só para o cara que chegou lá. No Brasil, a gente tem muito isso. A gente só valoriza o atleta, infelizmente, quando ele já foi campeão de algo. Aí é onde entram todos os patrocínios, as ajudas financeiras,
E a gente não, a gente na fisioterapia, né, esportiva, a gente tem que olhar para ele lá embaixo ainda, para que ele chegue lá no futuro sem ter lesões. Um exemplo aí, por exemplo, o Guga, né, 1 ano de número 1 do mundo e depois a carreira acabou, provavelmente não teve um cuidado muito inicial daquela carreira. Quando a gente fala sobre a fisioterapia esportiva, nós temos que olhar para todos os grupos populacionais, ter uma atenção importante ao enfoque esportivo adaptado. Então, para mim, o grande fisioterapeuta do esporte não é aquele que cuida de atletas normais, pessoas que se lesionam, fazem uma entorse de joelho. A grande visão do fisioterapeuta aquático esportivo, fisioterapeuta aquático que trabalha ali com aqueles conceitos principais que a Flávia até colocou, já citou alguns conceitos, como o conceito Haluik, é olhar na incapacidade, um atleta de alto rendimento. E como é que eu faço isso? É não olhar para o problema, e sim para as habilidades desse indivíduo. Então, se a gente focasse somente nos problemas desses atletas, né, desses indivíduos, eles continuariam ali sentados em cadeira de rodas e dependentes emocionalmente, socialmente de outras pessoas, né, e até da comunidade que ele vive. E por que não incluir essa pessoa dentro de uma sociedade, inicialmente um esporte amador, e quem sabe um esporte de alto rendimento, né, que foi o que os fisioterapeutas que olharam para esses 2 atletas tiveram a sensibilidade, né, de enxergar na habilidade deles, mesmo eles não tendo membros, que eles poderiam, sim, se tornar atletas de alto rendimento. Então, a água, eu não conheço outro meio que consegue adaptar pessoas ao um ambiente esportivo tão rápido, porque eu tenho uma experiência aqui em Brasília de um atleta, um jogador de futebol profissional, que foi dividir uma bola num campeonato no Irã, ele era jogador no Irã, e ele teve na queda, ele caiu desmaiado e teve uma lesão medular. Ficou tetraplégico, e a gente fez um trabalho com ele de adaptação ele ao meio aquático. Ele não conseguia nadar, ele não conseguia flutuar de barriga para cima em supino, e hoje, depois desse trabalho, ele já está nadando 50 metros, atravessando piscinas de 50 metros e treinando como equipe esportiva aqui em Brasília. Então, isso sim, na minha visão, é ser um fisioterapeuta aquático esportivo. É olhar realmente aquilo que a gente pode agregar na vida do indivíduo. Por exemplo, a minha preocupação inicial não era trazer para ele um esporte de alto rendimento, mas trazer a ele a sensação de atividade física mais intensa, de uma aceleração cardíaca, de uma aceleração respiratória, que ele vivia a vida inteira por ser um atleta, um jogador de futebol. E a piscina, por mais que ele fizesse uma piscina curta de 10 metros, né, o esforço era alto e trazia já essa sensação, que vai condicionando esse indivíduo à nova situação que ele vive. E a aceitação dele dentro daquele novo aspecto de vida que ele vai ter que enxergar, porque muitas vezes essas lesões são irreversíveis, né? Por que cuidar de atletas de alto rendimento, que se lesionam, que tem uma dor, às vezes, na coluna, ou fraturas? Isso aí, para mim, é algo mais simples, né? A ortopedia, a traumatologia, ela traz isso já bem evidenciado dentro dos estudos, então acho que isso é um pouco mais fácil do que a gente enxergar, ao invés de enxergar a incapacidade de olhar as habilidades dos indivíduos que chegam para a gente, às vezes, se locomovendo com ajuda, com auxílio, né? É o coitadinho que chega lá na clínica, mas que a gente pode transformar, colocar ele em outro patamar de vida, né? E quando a gente pensa no esporte, nas modalidades esportivas, o tipo de esporte que esse indivíduo atua, se é individual, se é coletivo, se existe impacto ou se não existe impacto, se exige um posicionamento mantido por muito tempo. Por exemplo, no automobilismo, esses pilotos ficam dentro de um cockpit, sofrendo pressões internas do cockpit, externas do ambiente e ainda internas do próprio corpo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, se eu não tenho um olhar de retirar as tensões daquele corpo para que ele possa permanecer por muito tempo numa posição, naturalmente ele pode apresentar para a gente dores de tensão tissular, né, de tensões mantidas musculares que vão dificultar a propriocepção daquele corpo e, naturalmente, o milésimo de segundo que faz a diferença entre o campeão e o segundo lugar, ele está nesse detalhe, né, do relaxamento. A propriocepção, para mim, é o meu foco principal quando eu trabalho com esses atletas.
Então, olhar para o tipo de modalidade e, a partir daí, traçar, dentro do que você tem de recursos na água, o melhor tratamento possível para o paciente. Só que, para isso, nós teremos que ter uma avaliação fisioterapêutica global. Né? E quando a gente pensa nessa avaliação global, a gente pensa nesse modelo biopsicossocial. Mas a questão do modelo biopsicossocial, ela traz, já joga a gente para um outro aspecto, que é a equipe multiprofissional. E o corpo, eu tenho visto na fisioterapia, nos últimos anos, uma evolução muito grande da nossa profissão, porque nós estamos começando a entender que o corpo ele trabalha como uma engrenagem, que ele tem vísceras, que ele tem ossos, que ele tem um sistema neuromeníngeo, neurovascular, e que influencia diretamente o sistema músculo-esquelético. Então, o modelo biológico, muitas vezes na fisioterapia, ele vem sendo avaliado de forma imputada, né? Ele vem sendo avaliado de uma forma muito superficial, músculos, ossos e articulações e ligamentos. Né? E a gente há alguns anos atrás não vinha olhando para esse corpo mais interno. Então, quando eu olho o corpo de um atleta, eu tenho que entender que esse corpo é um corpo que ele quer se equilibrar, ele quer ter economia para estar equilibrado e ele quer conforto. Então, essas são as 3 leis da minha estática. Equilíbrio econômico confortavelmente. E muitas vezes o desconforto no esporte ele está nas relações internas desse corpo, que nós chamamos de conteúdo. O conteúdo visceral, neuromeníngeo vascular e todo o sistema aponeurótico que envolve esse corpo. Então, a nossa estática ela é muito baseada nessa relação. Imaginem só, vou dar um exemplo aqui para vocês, a minha inserção dentro do automobilismo, ela foi dada através de uma visão global, onde eu detectei, através do exame das cadeias, uma intolerância alimentar, uma congestão abdominal do lado esquerdo no atleta, e que aquilo era muito referente. A anamnese dele me trazia um uso de lactose excessivo e uma história que me parecia algo relacionado a alguma alergia ou intolerância. Encaminhamos ele a um nutrólogo que fez um pedido de exame e nós detectamos que ele tinha realmente uma alta intolerância à lactose que influenciava a coluna lombar, que era a queixa que ele me procurou, as dores lombares que seguiam ele durante todo o ano da temporada de Fórmula 1. E muitos dos trabalhos que eram feitos com ele eram trabalhos de estabilização. E, nesse caso, era contraindicado esses trabalhos. Então, quantos atletas que nós temos, jogadores de futebol, jogadores de tênis, que têm influências internas, né, e que nós não estamos olhando para essas influências quando nós trabalhamos com esporte. Né? E por que não olhar esse corpo para colocar ele dentro da piscina? O corpo que eu olhava antes era um corpo músculo-esquelético. Então, a minha aula, principalmente em fisioterapia aquática, era muito baseada nos princípios físicos da água. Mas hoje não, a gente tem que entender um pouco desse corpo, e esse corpo ele vai ser muito bem tratado dentro d'água. Imagina, quando eu estou dentro d'água, eu tenho uma pressão hidrostática que ela empurra as minhas vísceras em direção ao centro diafragmático. Então, isso ajuda a sustentação desse esqueleto. Isso pode ser uma hipótese do relaxamento da musculatura paravertebral, né? Que é como a própria Flávia falou, a grande estrela desse ambiente que a gente trabalha é a água, não somos nós. Muitos pacientes vão para a piscina aqui em Brasília, perto de Brasília, tem Caldas Novas, uma cidade de águas termais, e vão passar finais de semana sentadinhos lá dentro d'água ou em pé e voltam sem as dores que estavam apresentando dentro das nossas clínicas. Né? Então, a própria água ela pode trazer recursos que vão auxiliar nesses apoios também do conteúdo em relação ao contentor músculo-esquelético, que aí são algumas bases das cadeias fisiológicas que eu trago. E a fisioterapia aquática, como é que ela entra nisso? Quando eu penso no equilíbrio econômico, e eu sei que dentro d'água eu tenho um empuxo, eu acredito plenamente que não existe nenhum meio, não é que não existe, existem poucos meios onde eu posso trabalhar com esse atleta em ortostatismo, antecipando muitas vezes funções que fora da água ele não consegue fazer, de uma forma econômica, né? Preservando aquela musculatura, aquela articulação. Então, a fisioterapia aquática ela pode ser utilizada de várias maneiras.
Esse corpo que eu boto dentro d'água, ele vai ser submetido a forças que somente a água tem, né? A pressão hidrostática, o empuxo, a própria temperatura da água, e tudo isso vai gerar no corpo um estímulo somatosensorial muito grande, produzindo diversos efeitos fisiológicos, né? A Flávia colocou muita coisa já sobre isso. Então, nós temos mais de 800 milhões de termorreceptores na nossa pele. Então, quando eu tenho contato com esse meio inicialmente, eu vou sofrer uma ação de proteção inicial, uma ação de ato-reflexo, que vai gerar o reflexo de mergulho, gerando uma vasoconstrição periférica, um desvio de sangue para a região central do nosso corpo. E nesse primeiro momento, é o momento onde eu vou adaptar esse indivíduo à água, fazendo atividades de baixa intensidade, alongamentos mais ativos, até que esse sistema comece a entender, né, lógico, isso numa água termoneutra, mais ou menos aí 33, 32 graus Celsius, esse corpo ele vai começar a ter ações um pouco mais hipotalâmicas, né, de controles mais superiores, fazendo com que ele entre num estado de acomodação e de relaxamento. Então, a água por si só, estar dentro d'água, já é algo muito benéfico para os nossos atletas e os nossos indivíduos em geral. É muito difícil na carreira a gente ter contato com um atleta de alto rendimento, mas o dia a dia de uma clínica de fisioterapia aquática, ela é composta também de atletas que nós chamamos atletas amadores de alto rendimento. É aquela pessoa que joga tênis todos os dias, né, e que joga campeonato no final de semana ainda. Então, esses pacientes serão muito beneficiados com os trabalhos dentro da água. E quais são os principais princípios que vão atuar nesse paciente, nesse atleta? A temperatura, induzindo ali o calor, relaxando os tecidos, ajudando numa normalização tônica, né, principalmente dos espasmos dolorosos que esses pacientes apresentam, aumentando o limiar de dor, então, fazendo com que esse corpo apresente uma analgesia durante aquele processo, ajudando em recuperações desse atleta. Nós vamos ter um aumento do metabolismo de alguns órgãos. O empuxo ele vai apoiar esse corpo em algumas situações, quando eu preciso a flutuabilidade para que ele exerça uma resistência utilizando outros princípios, como, por exemplo, a viscosidade, a própria turbulência. Ele vai ser capaz de resistir o movimento, né, quando eu utilizo flutuadores, né, contra essa resistência, e ele pode assistir esses movimentos, principalmente nas fases mais iniciais dos tratamentos. A normalização do tônus também está presente no empuxo. Eu costumo colocar que o empuxo, para mim, ele é o principal princípio físico da água, é por isso que eu trabalho na água, porque ele me traz muitas respostas relacionadas à questão tônica. E se a gente for pensar, as compressões articulares, muitas das dores, né, aquele milímetro de compressão que sai de uma recepção, né, somente uma barorecepção para uma nocicepção, é milímetro de tensão. Então, uma normalização tônica já é capaz de descomprimir uma articulação e gerar analgesia. A pressão hidrostática vai estar muito ligada com a relação fisiológica, principalmente a parte cardiocirculatória, respiratória e renal, que vai ser muito benéfica para esses atletas, principalmente nos trabalhos de recovery, né? Quando a gente faz esses trabalhos para recuperação, atletas que já estão em treinamento físico intenso, né, nos seus clubes, com seus treinadores, que vão ser submetidos à fisioterapia aquática agora de uma forma diferente, de uma forma de preservação, de recuperação. E a viscosidade, que vai facilitar tanto o início do trabalho, né, principalmente quando a gente vai buscar a propriocepção, as descargas de peso, e que vai possibilitar o equilíbrio desse indivíduo dentro d'água, dando apoios laterais, né? Vai proporcionar também a resistência desse movimento. A gente costuma dizer que na água tudo fica mais fácil, mas isso depende. A gente consegue fazer um trabalho de alta intensidade dentro da água com atletas, utilizando os deslocamentos horizontais, principalmente as propulsões. Então, é muito mais resistido você gerar um deslocamento numa mesma velocidade, claro, dentro d'água, do que você fazer isso fora d'água, do ponto de vista horizontal. Eu posso utilizar disso para trabalhar com os meus pacientes. E a atuação da fisioterapia aquática, ela vai ser principalmente de duas maneiras, né? Na reabilitação propriamente dita,
atendendo todas as fases, a fase inicial, uma fase intermediária e uma fase final. Aí, resumindo, na fase final, o foco principalmente no aumento do limiar de dor, na redução do edema, né, principalmente naquelas lesões mais traumatológicas, no início de uma descarga de peso, a depender da flutuação, né, do quanto esse paciente está imerso dentro d'água, eu posso ir progredindo esse trabalho com esses pacientes. E numa fase final, os trabalhos mais direcionados ao trabalho complementar à atividade física, né? A gente podendo trabalhar aí alguns aspectos que muitas vezes fora d'água ainda não estão sendo muito praticados, como, por exemplo, os trabalhos aeróbios, né? Aí o deep running vai entrar com muita intensidade nesses trabalhos de propulsão, deslocamentos com alta velocidade, gerando para esse paciente mais autoconfiança e também uma recuperação desse corpo. E a prevenção, né? O recovery, né? Que vai ser complementar à preparação física desse indivíduo e também que pode ser muito utilizado durante as semanas ou o momento que o atleta está em campeonato. Então, se eu estou em campeonato, eu estou juntamente com o Nasser, por exemplo, a gente sempre tem os momentos de piscina, né? Só que tem uma coisa que é interessante. Nos Estados Unidos, as corridas de protótipo, que são as corridas de 24 horas de Daytona, por exemplo, na Flórida é muito quente no início do ano. Então, muitas vezes eles utilizam aquelas banheiras de gelo, né? Só que o esporte a motor é um esporte que, por si só, ele gera uma alta desidratação daquele corpo. Uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado com o piloto é a hidratação dele. E aí a hidroterapia vem também à tona, porque a coisa que a gente mais pensa é em não deixar ele desidratar. Só para vocês terem noção, alguns pilotos levam médicos, né? Contratam algumas equipes de profissionais médicos, fisioterapeutas, e durante a corrida, um piloto que corre 24 horas de Daytona, ele faz mais ou menos, em equipe, são 3 pilotos, eles correm mais ou menos de 8 a 10 horas, sendo que eles correm 2 horas, e eles saem do carro e tem toda a preparação para que eles retornem ao carro. O somatório de horas em 24 horas que cada piloto corre dá mais ou menos aí de 8, o Felipe ele costuma correr 10 horas. Então, imagina, 5 vezes ele volta para o carro. Então, durante 5 vezes, a gente tem que fazer a hidratação, não podemos deixar ele desidratar. E muitos pilotos levam médicos que fazem lá a parte de hidratação venosa, para que ele possa voltar para o carro. Então, a gente tem um cuidado geral. E aí, qual é a minha orientação para ele? Não entrar em piscinas de água gelada, porque eles entram nessas piscinas para esfriar o corpo. Então, eu falo para eles, vamos fazer um gelo mais local, na nuca, e não entrar dentro de banheiras com gelo, porque isso vai possivelmente gerar uma maior desidratação. Então, a gente tem que estar muito atento ao esporte que a gente trabalha. O biofeedback aquático, ele trouxe para a gente muitas informações, né? Então, em relação à questão do ombro, a gente sabe hoje que, quando a gente está com um paciente com os ombros dentro d'água, o manguito rotador ele vai sofrer uma diminuição grande da atividade muscular, né? Principalmente do supraespinhoso. Então, a gente vai ter uma redução de mais ou menos 7 vezes do peso do membro superior. Então, isso possibilita tratamentos precoces nos atletas, principalmente atletas de vôlei, goleiros de futebol, jogadores de basquete que têm uma incidência maior de lesões nessas articulações. A gente vai poder fazer um trabalho já precoce dentro da água, facilitando um relaxamento e um ganho de mobilidade mais rápida dentro desse meio. Quando a gente fala da reabilitação de joelho, a gente sabe que quando o paciente está dentro da água com uma altura mais ou menos na altura da cintura, a atividade do quadríceps, né, principalmente do vasto medial oblíquo, ela vai ser reduzida aí a 50%. E quando a gente eleva ainda mais essa profundidade, essa redução de atividade muscular, ela sobe acima de 75%. Por isso que quando a gente está dentro d'água, no finais das sessões, a gente preconiza o trabalho de relaxamento, de ganho de mobilidade, aproveitando essa ação neurofisiológica que acontece dentro d'água, né? Então é um meio muito rico, né? Isso aí principalmente para aqueles atletas que fazem um pós-operatório, uma parte mais traumatológica. Mas aqueles indivíduos também que apresentam, por exemplo, espasmos, né, pós-jogo de futebol, é muito comum a gente ver eles dentro de piscinas no dia seguinte, fazendo uma recuperação, utilizando de todos esses princípios físicos da água aí. A corrida dentro da água, ela se colocou eficaz, né, principalmente quando comparado a caminhadas em solo e a caminhadas dentro da água, ela se colocou eficaz quando a gente
pensa no trabalho das extremidades, né? No trabalho de força do tronco, porque quando eu estou imerso dentro d'água numa corrida em água profunda, eu tenho pressões sendo submetidas internas e externamente no meu tórax, aumentando esse trabalho respiratório em mais ou menos 65%, isso em repouso. Imagina o indivíduo fazendo uma atividade física. Então, a gente vai ter uma tendência de aumento de força dessa musculatura mais do tronco, como também um ganho de mobilidade do quadril. Então, essa mobilidade ela pode estar muito relacionada com a normalização do tônus dessa musculatura extensora, né? Glúteos, o próprio quadríceps, né? Que está envolvido ali na região do quadril. E aí uma demonstração do boneco virtual, mais uma vez, mostrando o que acontece quando você está dentro d'água, né? As pressões, a pressão hidrostática associada ao empuxo, ela vai favorecer uma pressão sendo exercida no tórax. A gente tem alguns trabalhos que mostram que você diminui essa circunferência torácica de 1 a 3 centímetros e a circunferência abdominal de 3 a 6 centímetros, aumentando esses apoios, né, viscerais em relação ao diafragma e jogando esse centro diafragmático lá para cima na região do tórax, em direção ao crânio. Então, eu vou ter que aumentar esse esforço respiratório. Então, para atletas, isso aí vai ser muito benéfico, né? Somente para ganho de condicionamento cardiorrespiratório. E quando a gente pensa nos recursos aquáticos terapêuticos, eu gosto muito de citar essas quatro modalidades, porque elas trazem para mim, dentro daquilo que eu faço com o atleta, todas as possibilidades, tanto para a questão biológica, para as questões psicológicas e para as questões de recovery. Então, eu tenho nessas 4 modalidades, lógico, existem outras, a Flávia mostrou muitas outras formas de se atuar dentro d'água, mas essas 4 modalidades, elas me trazem já muitos recursos que eu utilizo com esses atletas. O Watsu, primeiramente, a Flávia foi muito carinhosa de falar, né, que eu trabalho com isso já há algum tempo, já há mais de 20 anos que eu trabalho com o Watsu. É uma terapia que, quando eu fiz o curso, isso mexeu muito comigo, né? Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Só que naquela época a gente não entendia muito, porque o criador do Watsu ele não teve esse enfoque, né, muito fisiológico. Ele criou uma técnica de relaxamento, e ele observa que aquilo dava bem-estar para os indivíduos. Só que hoje a gente sabe, né, que essa questão da regulação dos sistemas, né, o sistema simpático, em relação ao sistema parasimpático, quando a gente não sabe exatamente o quanto que a gente age, né, no sistema, na inibição ou na redução desse estímulo, né, simpático. Mas a gente sabe sim que a gente consegue ter uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da frequência respiratória, a própria privação sensorial que o Watsu gera, os ouvidos tampados, os olhos fechados, faz com que o indivíduo ele vá para dentro de si mesmo, e essas reações, a gente sabe que o sistema nervoso autônomo está muito relacionado ao meio. Né? Se eu estou num ambiente aquecido, num ambiente confortável, eu estou em silêncio, a tendência é que esse corpo ele entre no estado de calmaria e uma introspecção. E aí é onde eu costumo trabalhar com os atletas, principalmente quando eu vejo que eles estão chegando próximo das competições. Quando ele está próximo da competição, é onde eu inicio esse trabalho na semana para que ele entre novamente dentro dele, né? Isso já é uma questão mais filosófica do Watsu, e para que ele possa se concentrar plenamente naquilo que ele vai fazer. Que aí eu trago um pouco até do mindfulness, né? Da presença plena, né? Ali ele está somente para aquilo, né? Para aquela semana, só para o jogo, né? E o Watsu também, ele traz para mim, eu tive a possibilidade de escrever esse capítulo e entregar para o Harold Du antes dele falecer, e também em contato com o Leopoldo Busquet, que também faleceu esse ano, eu consegui colocar eles dois em contato, e eu escrevi a relação das cadeias fisiológicas com o método, com o Watsu. E a gente percebeu, através de uma análise, né, que os trabalhos são feitos de desprogramação, de relaxamento das cadeias musculares, elas são muito vivas dentro do Watsu. O Watsu, se o profissional ele tem o conhecimento das cadeias, ele consegue utilizar técnicas e posturas do Watsu, desprogramando e relaxando essas cadeias que estão tensas nesses atletas, não necessariamente tendo que colocar esse indivíduo dentro de um consultório. Então, eu posso realizar uma terapia manual dentro da água com a mesma eficácia que eu tenho. Eu não posso falar com a mesma eficácia, porque a gente tem que ter uma comprovação científica sobre isso, mas o que a gente vê de forma empírica é que nós temos os mesmos resultados
com os nossos atletas, né? Principalmente quando a gente trabalha com atletas que apresentam tensões, não são dores, são tensões, né? Então, fica tudo mais fácil. E qual é o grande diferencial? O efeito fisiológico da água. Eu tenho o efeito fisiológico da água, que fora da água eu não tenho. O conceito Haluik, ele, através do programa de 10 pontos, ele vai trazer para a gente, principalmente, o trabalho de adaptação ao paciente portador de deficiência, trazendo para ele uma nova condição de vida e a possibilidade de inseri-lo numa atividade esportiva, né? Eu acredito muito no conceito Haluik, que é uma das modalidades que eu mais uso dentro da piscina, juntamente com o Adson. Hoje eu estou muito focado nessas duas técnicas principais, que eles trazem para mim as possibilidades de trabalhar com paciente neurológico, que eu gosto muito de trabalhar com paciente neurológico, como também de trabalhar com pacientes ortopédicos, que vão ser beneficiados, por exemplo, pelo efeito metacêntrico, que é essa relação, né, contra-relação entre o princípio, o empuxo e a gravidade, gerando desequilíbrios e podendo proporcionar o quê? O controle desse equilíbrio, a propriocepção, né, através de uma ativação muscular, de uma coordenação de movimento, e também gerando um estímulo proprioceptivo inicial, lógico, tendo que ser complementado fora d'água quando a gente fala dos atletas. O Body Ragaz é um trabalho muito direcionado para mobilidade, para força e resistência muscular nos nossos atletas, principalmente no trabalho de estabilização articular, quando a gente fala muito sobre as estabilizações do tronco. Eu não sou contra a estabilização do core, por exemplo, a utilização do core, mas quando a gente tem que avaliar esse paciente e tentar entender o porquê que essa musculatura, esse transverso, por que esses lentículos, ou eles estão em tensão, ou eles estão desprogramados. Por que eles estão assim? Será que é só simplesmente o meio externo que está gerando isso? Será que internamente esse atleta não tem nada que possa estar gerando essa desprogramação? E a partir do momento que a gente olha esse corpo global e tira essas tensões que estavam envolvidas ali, gerando aqueles problemas, nós vamos sim entrar com muita intensidade com esse trabalho do Body Ragaz. Então, o Felipe Nasser, ele foi muito... no ano de 2016, eu tive a possibilidade de fazer a pré-temporada dele para a Fórmula 1. Então, ele já não tinha a dor que ele veio para mim em 2015. Então, um dos trabalhos mais utilizados com ele foi o trabalho de estabilização utilizando as técnicas do Body Ragaz. Os exercícios aquáticos terapêuticos, eles são os exercícios mais utilizados, né, principalmente em uma equipe de futebol, de vôlei, porque vai ser um trabalho tanto direcionado para a reabilitação propriamente dita, quanto para os trabalhos de prevenção de lesões, o fortalecimento e o relaxamento, a propriocepção, a pliometria, os trabalhos de organização postural, né? A gente pode sim trabalhar a postura dentro d'água. A gente sabe que a postura, na minha visão, na visão das cadeias fisiológicas, a postura está muito relacionada com as tensões que estão envolvidas naquele corpo, que fazem aquele corpo sair da economia para a busca do conforto. Então, se um atleta, por exemplo, tem uma tensão... Quantos de nós, por exemplo, não questionamos de atletas que estão em início de carreira, se eles já fizeram, por exemplo, uma retirada do apêndice na infância? Aquela tensão jogada ali naquela região visceral, ela pode gerar uma tensão naquela região inicial, né, numa proteção daquela cicatriz, e que vai gerar, por exemplo, uma escoliose lá no futuro, né, que pode gerar uma inclinação lateral e tensões envolvidas. Por que eu não posso ter esse olhar dentro da avaliação e trabalhar essas tensões lá dentro da piscina? Eu posso sim, e isso vai gerar uma organização postural, transformando esse corpo livre de tensões. Aqui alguns vídeos que mostram o início do trabalho, né, uma caminhada mais simples dentro d'água, utilizando lá daqueles princípios lá do biofeedback, né, mostrando a diminuição das tensões. Aqui um trabalho mais direcionado para uma propriocepção, um início de propriocepção ativa, né, em deslocamento com um goleiro de futebol, né, que a gente já envolveu uma bola, o gesto esportivo está envolvido aí também. Aqui alguns deslocamentos mais iniciais, mostrando um deslocamento. Esse paciente ele foi submetido a reconstrução do ligamento cruzado anterior, então a gente iniciava com um trabalho mais de aquecimento, envolvendo o deslocamento, e depois envolvia um trabalho mais voltado realmente para o gesto esportivo. A gente, numa piscina, utilizávamos uma plataforma, fazendo isso numa piscina mais rasa, né? Esse paciente já estava em trabalho em solo também. Alguns trabalhos de relaxamento. Aqui eu trago uma foto muito legal, essa foto com esse careca aqui me olhando. Esse fisioterapeuta, ele foi o fisioterapeuta que cuidou do Ayrton Senna durante
de 1988 a 1994. E eu tive a possibilidade de trabalhar com ele junto em 2 anos com o Felipe. Eu cuidava do Felipe aqui no Brasil e ele cuidava do Felipe durante as corridas na Fórmula 1. E ele veio a Brasília acompanhar o final da pré-temporada de 2016. E aqui eu tive a possibilidade de tratá-lo também. Tive esse cara nos meus braços, né? Em piscina terapêutica. Ele veio de uma viagem da Áustria longa, tinha dores, e porque os profissionais que trabalham dentro da Fórmula 1, eles também são atletas. Eles correm todo dia, eles acordam cedo, eles têm que ter preparação física, eles se lesionam, são os primeiros a acordar e os últimos a dormir. Então, são pessoas que precisam também dos cuidados profissionais. O trabalho regenerativo, né? O trabalho, a gente vê hoje muitas clínicas, muitos centros utilizando as botas de compressão, né, venolinfáticas, e nós temos, muitas vezes, dentro dessa própria clínica, você tem uma piscina terapêutica lá, uma piscina totalmente pronta para receber as pessoas, só que a gente não usa por desconhecer a fisiologia da água. Então, são trabalhos muito utilizados nos times de futebol, principalmente nos dias seguintes após o jogo. Aquelas pessoas que foram submetidas ao jogo, elas vão para a recuperação dentro da piscina, e muitas vezes no nosso dia a dia dentro da clínica, a gente não valoriza esse ambiente, e a gente tem visto muitas piscinas, até pela situação da pandemia, sendo fechadas, né, pelo custo, e sendo que elas poderiam ser otimizadas. Era somente a gente entender um pouco mais da fisiologia. E aí vem a pressão hidrostática, né, mostrando mais uma vez as possibilidades que a água nos dá. Né? Quando eu estou dentro da água, a depender tanto também da temperatura quanto da profundidade, eu vou ter um deslocamento de água, de sangue, da região das periferias para a minha região central. Né? Então, eu vou aumentar mais ou menos aí em 800 ml a quantidade de sangue que a gente leva para a região do tronco. Mais ou menos de 180 a 240 ml vão chegar no átrio direito. E isso vai repercutir em alterações fisiológicas de supressão, de liberação de hormônios, que vão facilitar a produção, a excreção de urina. Né? Quando eu falo desse aumento da permeabilidade dos túbulos renais, dessa produção urinária, eu estou falando aí da degradação daqueles tecidos que foram degradados, do metabolismo dos exercícios, eu estou falando do ácido lático, eu estou falando do cálcio, do potássio, do sódio. Então é muito importante. Hoje eu cuido de um nadador e que ele é o 6º do Brasil hoje do medley. E ele tem tido muita dificuldade, principalmente na última perna da natação, que é o crawl. Ele cansa, né? Então, será que a hidratação dele está boa? Né? Não é só para a recuperação isso daqui, a gente tem que olhar também o esporte que a gente trabalha. Será que a hidratação dele está boa? Né? Será que a alimentação dele está boa? Ele está perdendo cálcio, está perdendo sódio, está perdendo potássio. Essa ação ela pode ser benéfica também, como pode ser maléfica, dependendo do esporte que a gente utiliza. Então, concluindo, a fisioterapia aquática ela pode apresentar diversas vantagens para a reabilitação, também como para uma opção preventiva para o alto rendimento. Ela pode ser o único trabalho num certo momento, ali no início de um trabalho, né, na fase mais inicial, ou até mesmo ser complementar a outros trabalhos feitos em terra, principalmente na parte da recuperação. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, dizer que é um orgulho muito grande poder dividir essa mesa redonda com a Flávia. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho do tempo, mas vamos lá. Tranquilo, Fernando. Então, muito obrigada aí por nos presentear nessa noite com essa grande aula aí, com todo o teu conhecimento. Eu vou chamar a Flávia, então, de volta para a nossa mesa. Então, Flávia, Fernando, nós temos algumas perguntas. Somente antes de passar para as perguntas, vou só dar um aviso para o pessoal. Então, relembrando que para quem quiser o certificado e principalmente para os nossos alunos da Faculdade de Sojipa, para vocês ganharem a presença, tem que preencher o linkzinho ali, né, que o GPAF está colocando no bate-papo. Não adianta só mandar o nome ali no bate-papo, a gente precisa do preenchimento do link, tá? E agora, então, temos um tempinho aí ainda para fazer algumas perguntas, né, para os nossos palestrantes. Já tivemos algumas perguntas ali no bate-papo. Então, a nossa produção colocou ali. Então, primeiro, a professora Flávia, quais dificuldades de fazer pesquisa na fisioterapia aquática?
uma vez que cada paciente é único e a escolha das técnicas muitas vezes não é a mesma para todos. Puxa vida, primeiro parabéns aí, Fernando, que maravilha te ouvir de novo. Eu não sei quem perguntou, se ela... Essa é do professor Emanuel. Emanuel, muito obrigada pela pergunta. Realmente, talvez esse seja um dos maiores desafios para a produção científica na área. Primeiro, pela individualidade biológica, né? E a gente sabe que fazer pesquisa com caso clínico é muito complicado. Com o paciente neurológico, mesmo paciente atleta, é muito difícil a gente conseguir enquadrar numa amostra um perfil de paciente que possa responder uma pergunta sem que outras variáveis intervenientes estejam dentro do caso. Então, muito obrigada pela pergunta. É um desafio enorme. A fisioterapia aquática ela está evoluindo cientificamente, mas ainda há muitos entraves. E eu posso te dizer, Emanuel e pessoal, que o estudo de caso deve ser mais valorizado, porque muitas vezes casos raros ou muitas comorbidades de pacientes que aparecem para nós na nossa prática clínica poderiam ser inspirados ou parcialmente pesquisas de casos, de estudos de casos poderiam inspirar o profissional ou responder parte das perguntas. Então, eu acredito que é importante mais pesquisa mecanística, mais pesquisa que realmente explore o efeito fisiológico e terapêutico, para que a gente possa extrapolar para a prescrição clínica e que haja mais valorização do estudo de caso, porque a gente continua tendo alguns entraves na hora de enquadrar os pacientes para grupos. Isso não invalida, né, Emanuel e pessoal, os ensaios clínicos randomizados, que nos ajudam muito e que muita gente tem feito aí estudos muito robustos e interessantes. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Flávia. Temos uma pergunta voltada, então, para o professor Fernando. Então, Fernando, há dificuldade no atendimento do atleta na água quando se procura sobrecarga com impacto? E após o atendimento na água, o paciente deve ser submetido a algum atendimento fora da água? Né? No alto, quando a gente fala do alto rendimento, muitas vezes a gente se depara a alguns ambientes que não são tão adaptados com profundidades específicas, né? Então, sim, um pouco, existe alguma dificuldade, sim, mas nós temos hoje muitos equipamentos que nós podemos adaptar dentro da água para promover, como eu mostrei até no próprio vídeo, né? Aquela piscina com o deslocamento lateral com o goleiro, né? Era uma piscina que não tinha uma profundidade que atendia a fase de reabilitação que ele estava, né? Que já era uma fase um pouco mais final já na reabilitação, utilizando a água, né? Então, a gente precisava de colocar aquela plataforma para que ele fosse submetido a uma carga um pouco maior, né? A segunda pergunta foi se a gente coloca o nosso atleta fora d'água após um trabalho de piscina. Depende, né? Se eu fiz um trabalho de relaxamento dentro d'água, utilizando, por exemplo, o Watts, o próprio JDG, né, que é uma técnica muito utilizada dentro d'água, terapia manual na água, não há muita necessidade, se meu foco era a desprogramação, de fazer um outro trabalho dentro d'água. Porém, se eu quero usar duas técnicas associadas, uma técnica de terapia manual fora d'água, associada a um trabalho já de desprogramação, que a própria água e a própria hidrocinésio pode gerar ativa, sim, isso eu faço muito. Inclusive, isso eu fiz na semana passada. Por exemplo, o Felipe estava com dores musculares de treino, eu coloquei ele na piscina, fizemos trabalhos de baixa e moderada intensidade para gerar o efeito fisiológico da pressão hidrostática, aquele efeito o efeito renal, principalmente. Saímos da piscina e eu complementei com o trabalho de terapia manual. Sim, a gente tem um benefício quando a gente faz isso. E eu acho que na neuro ainda mais, né, Flávia? Perfeito, Fernando, obrigada. Então, aproveitando nessa linha, assim, trazendo uma pergunta, a gente ouve muitas vezes, até o Fernando trouxe, né, na palestra deles, que a água ela é um ambiente de relaxamento, que ela reduz a carga, mas como o Fernando bem disse, né, nem sempre. Então, isso tudo vai do fisioterapeuta, né, aquático, ele saber manejar esse ambiente e periodizar o treino, né, saber de que formas colocar sobrecarga. Então, vou fazer uma pergunta já para os dois, né, pensando nisso. Que métodos vocês costumam utilizar no contexto da neuro e no contexto do atleta de alto rendimento
para proporcionar sobrecarga, né, ao paciente, tanto em nível de treino de força quanto de condicionamento físico, e também métodos que a gente pode utilizar de mensuração, né, de controle dessa carga nesses ambientes, tanto no paciente de alto rendimento quanto no paciente neurológico na piscina. Então, quem quiser conversar, fique à vontade. Vai, Fernando! Não, deixa eu ouvir minha professora primeiro, depois eu falo. Querido, gentilíssimo, como sempre. Essa pergunta é importantíssima. A gente precisa ter subsídios para modular, né, o programa terapêutico, progredir, reduzir, ondular, né, criar nossa estratégia de periodização. Então, acho que o esforço subjetivo, a gente já tem bastante informação sobre a robustez e a correlação interessante sobre a intensidade do exercício que os pacientes nos diz pela escala de Borg, por exemplo. Então, acho que uma escala de Borg pode ser interessante, uma escala de 0 a 10, trabalhar com o princípio da exaustão, perceber quando o paciente está entrando em exaustão. A frequência cardíaca, né, nos ajuda bastante. E eu acredito que é muito importante para esse manejo, não só utilizar recursos que mensurem o paciente, né? Então, seja um sinal vital, como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ou mesmo uma escala de esforço, mas o fisioterapeuta ter experiência com o seu corpo na água, ele experimentar o exercício que ele prescreve, ele precisa sentir o exercício que ele prescreve, ele precisa saber o que é uma velocidade, quando faz uma bagunça na água, qual é a intensidade que está em relação ao movimento mais lento. Então, existe uma subjetividade aí intrínseca que é da prática clínica do profissional que está lá na água. Então, é uma prática, e Cela, tu tem essa experiência, né? Porque tu também está há bastante tempo nessa. Quanto mais hora de piscina, quanto mais pele murcha, mais segurança a gente tem na hora de prescrever, porque a gente também tem experiência pessoal para montar o programa, para criar, para evoluir. Mas eu acho que eu ficaria com essas duas. Enquanto seu lobo não vem, né, a tecnologia mais avançada, a escala de Borg, escala subjetiva e frequência cardíaca são boas pedidas. Ou o princípio da exaustão, né? Em qual repetição o paciente está cansando, para ter uma ideia, e aí eu vou montando volume, intensidade, brincando com essas variáveis. Eu acho que é o que a Flávia ela complementou bem isso aí, né? Eu gosto muito de, no primeiro contato com o paciente, atleta, eu gosto, no primeiro contato com ele na água, uma sessão avaliativa, né? Ali eu vou entender o quanto de esforço ele é capaz, né? Com quanto de esforço ele é capaz de fadigar, né? E não somente durante o exercício. O que acontece no pós-exercício, né? O que acontece depois com ele quando ele sai, por exemplo, da clínica, né? Qual foi a reação? Teve uma prostração muito grande, porque a gente subestima muito a água, né? Então, o fato da gente, igual a Flávia falou, da gente ser uma pessoa que se exercita dentro d'água, o fisioterapeuta tem que se exercitar dentro d'água para que ele possa passar o exercício dentro d'água, né? Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, como eu falei, o Bader-Hagaz, por exemplo, no esporte, no automobilismo, as curvas, elas têm a força G, então eles, por muitos segundos, às vezes eles têm que ficar com uma inclinação lateral, mantendo uma inclinação, é um movimento isométrico em flexão lateral. E quando você submete um piloto a esse movimento, você reproduz praticamente, e é idêntico praticamente o que acontece com ele. Então, qual que é o tipo de avaliação que eu faço com ele? Tudo no esporte depende do tipo de esporte. Eu pergunto para ele, quanto tempo que dura, por exemplo, uma curva em tal circuito? Ele fala, Fernando, dura mais ou menos uns 3, 4 segundos. Ou dura 2 segundos. Então, a aplicação do padrão isotônico ali, que eu estou levando na flexão lateral, eu vou tentar fazer mais ou menos 3, 4 segundos. Eu vou tentar trazer para ele a realidade que ele faz dentro do trabalho dele. Eu não vou fazer lá uma rotação de 180 graus jogando até o outro lado, porque essa não é a realidade. E muitas vezes eles saem, por exemplo, de uma curva e já entram em outra. Então, muitas vezes o movimento de sair de uma posição utilizando aquela onda que a própria turbulência faz, ela é importante também, né? Então, depende muito do tipo de esporte que a gente trabalha, né? Mas eu acho que a Flávia ela colocou bem a exaustão, algumas escalas da frequência cardíaca, frequência respiratória. Certo, muito obrigada, Fernando e Flávia. Tem apenas uma última pergunta que deixaram no bate-papo.
Aí, devido ao horário, o pessoal da produção está pedindo para a gente ser objetivo, né, nessa. Então, a pergunta do Luiz Felipe, percebeu-se alguma diferença nos tratamentos com a temperatura da água? Qual seria mais favorável para início e fim de tratamento? Fernando ou eu? Vai você, Flávio. Que... Você facilita para mim, Flávio. É uma baita pergunta, né, Fernando? Uma baita Sim. Pergunta. A temperatura da água, ela é decisiva nos efeitos fisiológicos e, portanto, terapêuticos. Então, utilizando águas mais frescas, a gente tem um efeito de bradicardia maior, a gente tem que buscar mais energia, né? Mais demanda energética para ter uma homeostase. Uma água mais quente vai baixar muito o tônus, o paciente pode entrar em fadiga anteriormente. Então, nós temos uma série de pesquisas, Felipe, que nos ajudam a compreender o manejo clínico, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, um exercício mais intenso no paciente atleta, né? Então, tu pode botar um paciente com uma neurodegenerativa numa água mais fresca, assim como botar um paciente de atleta de alto nível numa água mais fresca, conforme a demanda, por motivos diferentes. E tu pode colocar um paciente fibromialgico com muita dor numa água mais quente e um paciente muito espástico numa água mais quente. Então, a gente tem respostas fisiológicas, a gente tem pesquisas que nos dão uma ideia de efeitos fisiológicos sobre tônus, sobre frequência cardíaca, sobre volumes sanguíneos. Isso nos ajuda bastante. Mas confesso, Felipe, que a gente quer mais pesquisas, a gente precisa de mais pesquisas clínicas também, jogando com a temperatura. E quanto ao início e ao final, vou deixar essa para o Fernando responder. Depende muito no esporte, vai depender muito do tipo de efeito que você busca naquele momento, né? Se eu quero um efeito de relaxamento, eu vou utilizar a piscina um pouco mais quente, né? A mais ou menos 34, 35 graus. Se eu vou trabalhar com ele uma reabilitação, por exemplo, numa fase final de tratamento, né? De uma reconstrução de LCA, de alguma patologia que eu estava tratando, onde eu quero um trabalho mais ativo, mais intenso, eu vou tentar trabalhar numa piscina um pouco mais baixa, com temperaturas mais baixas, para não estressar aquele organismo, porque ele vai produzir um calor interno dentro dele. Então, depende muito do quanto ele vai reter ou do quanto ele vai perder o calor da água, dependendo daquilo que eu quero. Se eu quero um relaxamento, eu vou tentar trabalhar com ele numa água um pouco mais quente. E também depende muito de onde você está, em qual cidade você está, em qual ambiente você está. Eu que trabalho diretamente no campo, né, por exemplo, eu vou para as corridas junto. Então, muitas vezes, são cidades muito quentes e que há necessidade, muitas vezes, de entrar numa piscina um pouco mais fria, né? A piscina quente vai estressar um pouco ainda mais aquele organismo. Só para vocês terem noção, um piloto dentro do cockpit eles chegam a 50 graus Celsius, o ambiente. Ele sai do carro muitas vezes a 39,5 a temperatura corporal. Então, eu não posso chegar no final do dia e falar, vamos fazer um Watson ali na piscina mais quente, vou estressar ainda mais aquele organismo que já está sob estresse, né? Se é no início ou se é no fim, o final, como a gente disse, é onde a gente trabalha mais o ganho de mobilidade, o relaxamento, né? Então, eu utilizaria uma piscina mais quente, mas ao final da sessão, uma piscina mais fria, que é o trabalho mais ativo, no início da sessão. Perfeito, então. Então, Flá, Fernando, mais uma vez eu queria agradecer vocês imensamente, né, em nome da Faculdade de Sojipa, em nome do GEPAFES, né, o nosso grupo de pesquisa. Então, como eu falei para vocês, esse é o primeiro evento, né, assim, desse grande porte que a gente organiza, e a disciplina de fisioterapia aquática, na verdade, ela ainda não foi oferecida, né, ela vai ser oferecida provavelmente no próximo semestre, mas os meus alunos sabem aí que eu falo de fisioterapia aquática em qualquer disciplina que eu dou, né? Então, que maneira fantástica de fazer esse momento de abertura, né, e de motivação para o nosso curso, do que trazendo, né, vocês dois aí, que são profissionais fantásticos e são referências na área também, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, desejar um feliz dia do fisioterapeuta também, né, para os colegas. E deixo aí uns minutinhos, se vocês quiserem se despedir, né, fazer uma fala final. Fernando Calisto, foi uma honra estar contigo.
Uma honra estar contigo. Eu tenho muito orgulho de ser tua colega, da tua jornada e da tua contribuição para a fisioterapia aquática. Marcela Zimmermann, muito obrigada pelo convite. Eu também tenho muito orgulho do teu papel na fisioterapia aquática. Então, Emanuel, o pessoal da Sojipa, foi um prazer e, assim, feliz de estar aqui nesse dia tão especial, né? 13 de outubro de 2021, o Dia do Fisioterapeuta. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui festejando com vocês esse nosso dia, dessa profissão que tanto nos encanta, nos orgulha, e que ela é mais que uma profissão, né? É uma missão. Então, muito feliz de estar aqui no dia em que a gente festeja a nossa missão. Muito obrigada. Também queria agradecer, Marcela, pelo convite, e Flávia, você sabe o quanto eu te admiro, né? Eu acho que eu estar hoje fazendo parte do grupo, né, da ABFA, para mim é uma honra de estar convivendo com vocês todos, né? É um movimento muito grande que a gente tem feito nesses últimos 8 anos. Eu acho que, e antes disso, já existia um movimento muito grande, né, Flávia? Então, assim, a gente poder estar hoje aqui falando sobre fisioterapia aquática, né, fechando esse evento, ou ainda tem outras palestras, não sei, mas a gente poder aqui estar representando toda aquela turma, né? A gente não está aqui sozinho, a gente tem muita gente por trás da gente, então para mim é uma honra muito grande, me sinto presenteado no Dia do Fisioterapeuta em participar desse evento da Sojipa e estou à disposição para uma outra possibilidade. Muito obrigado. Parabéns a todos os fisioterapeutas que estão presentes, que vão escutar aqui essa live, viu? Muita saúde para seguir essa missão com inspiração. Então tá, muito obrigada, pessoal. Obrigada também, deixando aí o abraço para os colegas da associação que estavam nos assistindo, né, e ativos ali no bate-papo também.